Beraldo, você sabe quem é Edinaldo Rodrigues? Nossa, pensei que você ia falar Edinaldo Pereira. Deus me... Não, Edinaldo Rodrigues? Edinaldo Não Rodrigues. faço a menor ideia. Você sabe quem é Carlo Ancelotti? Carlo Ancelotti? Uhum. Não. Então hoje você vai descobrir. Vinheta. Papo torto. E aí, pessoas tortas, bem-vindos a mais um vídeo. Eu não tenho ideia sobre o que é o vídeo de hoje, você já viu na capa, tudo, mas eu não sei, eu estou virgem do conteúdo de hoje. A gente tá testando uma nova dinâmica, a dinâmica da fofoca. Ai. Eu vou fofocar pro Beraldo sobre um assunto que eu sei. Fofoca. Que é, caso você já tenha visto a capa, seleção brasileira de futebol. Caralho, porque eu tá domino rolando uma esse tema. baixaria na seleção brasileira. Se vocês Loucura, soubessem o que loucura. aconteceu na Copa de 96, Cara, eu acho que 8... esse meme aí é menos sujo do que as coisas que acontecem hoje em dia na seleção. Sério? Na seleção brasileira de futebol? Sim. Eu vou contar pra você o que tem acontecido. Lembrando bom. que eu não sou especialista, eu tô falando aqui a moda caralho. Pra mim você é, Thiago. Eu vou encarar como Mas eu especialista. tenho consumido muito conteúdo, porque eu adoro a fofoca. E é Tá. uma novelona. É mais uma novela que tem que rolar. Tá. Bom, não sei se você sabe, mas a seleção brasileira é um time de futebol. Ok, e, sei. portanto, precisa de um técnico de futebol. Ok. E existe uma coisa chamada ciclo. Que é Ciclo? É o período entre copas. Que é geralmente quando se prepara um time. Afinal, Bom. o técnico da seleção tem menos tempo, né, para trabalhar um time. Ele precisa chamar a galera de lugares diferentes, ele tem umas datas FIFAs, né, que é os jogos das seleções durante os períodos, tem campeonatos intermediários Ok. entre a Copa do Mundo, tipo Copa América e tal. E o que você falou? Tem os amistosos, e aí tem as eliminatórias, porque os times não se classificam automaticamente para a Copa do Mundo. Ok. Eles têm que Pelear. um pouquinho. Hoje em dia tá bem fácil, porque nessa Copa aumentou o número de times, então tá bem fácil de entrar. E muito time merda também, né? Vai diminuir a qualidade, mas, enfim, mais gente assistindo, mais dinheiro, obviamente, Ok. né, pra FIFA. Que é uma instituição pobrinha, coitada. Enfim, aí, a seleção brasileira, por mais que já não ganhe há muito tempo a Copa, né, e esteja numa draga maldita, ainda é o time mais importante do mundo, junto do Real Madrid. É a principal seleção do mundo, a marca de seleção, Tá sabe? bom. A marca da seleção brasileira. É algo muito reconhecível, uma marca muito importante. Então você pensa que a instituição que cuide dessa marca vai ter um carinho por ela. Claro. Agora, você pensa em tudo que pior pode acontecer para uma seleção. É o que tem acontecido com a seleção brasileira. Tudo de pior? Eu pensei em muita coisa ruim, cara. Em termos esportivos, é tipo isso. Acontece que o Tite, que era o técnico da seleção brasileira na última Copa, Ok. falou no começo de 2022 que ele ia sair da seleção. Já para deixar avisado para a CBF. Falou assim, não veio mais. E aí, beleza, ficou isso, o Tite jogou a Copa do Mundo, ele já tinha dito que ele ia sair independente do resultado, o Brasil foi eliminado, o Tite saiu. Sim. E Ele cumpriu o aviso dele na Copa. Exato, fez todos os esquemas. Ou seja, a CBF já tinha uns 6 meses para decidir um novo técnico. Tá. E eles não decidiram. A seleção foi para um técnico interino, que já é uma coisa meio mal vista. Não teve nenhum conclave para decidir. Não teve nenhum conclave. E aí se especulou muito, e acho que isso foi mais no ano de 2023, o Carlo Ancelotti. Quem é Carlo Ancelotti? Um italiano. Italiano, técnico do Real Madrid. O técnico mais campeão Opa. da história do Real Madrid. Tiago, eu não sou especialista em futebol, Uhum. mas me parece um bom currículo vitae. É um ótimo currículo do Vitae. Ele é o atual campeão da Champions Tá. e ganhou acho que 3 ou 4 com o Real Madrid. Um cara muito vitorioso, muito bom. E o grande defeito que o Brasil tem hoje em dia Não pagar VR. Não pagar VR. O grande defeito que o Brasil tem é... Tem umas coisas desse tipo. Mas o grande defeito que o Brasil tem é não ter técnico, porque o nível de futebol ao redor do mundo foi crescendo muito. Entendi. E o Brasil ficou atrás, justamente sentado na ideia de nós somos o melhor do mundo. A gente E que é bom. exportou seus talentos. Sim, o futebol no restante do mundo foi melhorando muito, aqui foi ficando uma draga, e em especial em nível técnico aqui é muito fraco. Porque quem precisa de técnico quando você tem arte, né, Thiago? Essa é a mentalidade do brasileiro médio. Brasil mentality. Os caras falam, não, a gente é bom de bola, os caras não sabem jogar Aqui, lá. ó.
O tempo de bola dos caras é O foda. tempo de bola é bom. Aí, Você é L2, R2, a Thiago? gente faz drible muito maneiro aqui e tal. Então, já se fala há muito tempo de técnicos estrangeiros para compensar esse efeito. Mas tem uma galera que é saudosista do caralho e fica, não, porque a gente tem que ter técnico daqui, os técnicos daqui é uma bosta, um pior que o outro. Não, mas a gente tem técnico daqui. Só pra você ter noção, os últimos 2 principais técnicos que tiveram no Brasil de times que mais foram vitoriosos foi Jorge Jesus e Abel Ferreira. Ambos são portugueses. Tipo, eles vieram pra cá de trabalhos medianos lá fora. Pode crer. Simplesmente dominaram o futebol brasileiro. Eram medianos lá fora? Era Sim, tipo assim, de times times médios, pequenos, não nenhum trabalho realmente relevante. Vieram pra cá, que os caras dominaram. chegaram e literalmente trabalharam. Porque a visão dos caras é muito mais avançada. Tipo, de nível técnico, de preparo. A gente não tem. Então, quando se falou em Carlos Ancelotti, todo mundo falou assim, foda. Boa, boa, boa. E Carlos Ancelotti queria vir pro Brasil. Afinal, porra, ele já ganhou tudo com o Real Madrid, já é um homem velho, tá no final da carreira. Por que não pegar a seleção brasileira? Porra, que honra. Primeiro estrangeiro a treinar a seleção. Legal. Foda, né? Eu, se fosse ele, gostaria. Então, é uma ideia pica. Né? O salário vai ser bom, porque a CBF tem dinheiro e tal. Claro. Mas Ancelotti não veio quando tentou-se uma negociação com ele lá em 2022. Sabe por quê? Porque Estava indisposto. não, porque o presidente da CBF naquele momento estava suspenso por uma decisão liminar do Tribunal do Rio de Janeiro. Porque o presidente da CBF... Cara, eu nem sei o que rolou de verdade. Eu sei que foi um problema de eleição, porque o jeito que a eleição acontece da CBF é um jeito ridículo. É as federações estaduais que votam para eleger. Só que assim, tipo, sei lá, eu com todo respeito ao povo do Piauí, mas assim, eu acho que o Piauí não tem nenhum time de elite de futebol. Mas a federação tem igual peso para votar do que a Federação do Rio, por exemplo. Entendi. E de São Paulo, que tem os maiores times, sabe? E aí os times também votam, mas eles têm peso menor. Então, acontece que a federação tem muito, muito peso, muito peso. Entendi. E aí, acho que a Justiça do Rio contestou o jeito que era feita a eleição. Então, o cara que foi eleito foi cassado por corrupção. O Edinaldo, acho que ele assumiu como Muito interino, bom. foi eleito, mas a Justiça do Rio cassou. Se inspiraram muito na Prefeitura do Rio, no governo do Estado. E vai piorar. Aí o Edinaldo entrou com um pedido pro STF, levou a situação, Caralho. né, pra ver se estava certo ele ficar suspenso ou não. E o STF botou uma liminar e falou, não, entra como presidente, que a Justiça do Rio não tem competência para julgar isso. Qual que é o problema? Quem julgou isso foi, se eu não me engano, o ministro Gilmar Mendes. Que, se eu não me engano, Salvo engano. o filho dele é membro da CBF. Tem ele é presidente de algum órgão ali da CBF. E ele puxou pra ele de alguma forma. Caiu no colinho dele e ele falou, quer saber, meu amigo Edinaldo? Vai que é tu. Faz teu nome aí. Faz teu nome? Fica na presidência. E na época, tava negociando com o Carlos Ancelotti, o Ancelotti viu isso e falou assim, cara, Strange. I don't want to go. Ou ele falou assim, muito estranho. Amigo, eu não quero ir. Que poeira é essa? O presidente está caçado. Maticazzo. E aí ele não veio. Ele não vem mais. E o homem que tá nesse meio, ele fareja o cheiro de cocô. Sim, ele sabe as coisas. Sem contar que naquela época ele ainda estava com um contrato com o Real Madrid. Naquela época, que ano isso? Foi 2023, se eu não me engano. Ok. Aí Edinaldo acabou ficando por conta lá da decisão do STF, que já tem umas questões aí meio de ética e tal. Ok. Aí vem o ano de 2024, a CBF, em vez de chamar um técnico, primeiro coloca, nessa esperança de pegar o Ancelotti, a CBF colocou um técnico interino primeiro, depois pegou um técnico do futebol brasileiro que se manteve no clube do futebol brasileiro. Era o técnico do Fluminense. Tá. Então, tipo, o técnico do Fluminense ficou por alguns meses treinando a seleção brasileira e o Fluminense. Que eu Me acho parece deve que vai ser dar certo. Eu acho que foi algo inédito. Pra piorar, o Fluminense é o técnico que estava no hype, o Fluminense estava na final da Libertadores. Ok. Que acho que pro Fluminense era um título talvez inédito e tal. Então, assim, o cara estava totalmente dividido em tentar ajudar a seleção e conquistar o maior título com o Fluminense. Sim. Então, obviamente, ele provavelmente deu mais atenção pro Fluminense. Não deu certo a gestão dele e foi embora. Aí... o Fluminense ganhou a Libertadores? Ganhou. Aí, ó, parabéns. Aí, vendo tudo isso, vendo que o Ancelotti não vinha, já que a CBF estava um caos, Edinaldo falou, quer saber, contrata outro cara. Aí contratou Dorival Júnior, que também era um técnico brasileiro, que estava no hype aqui, tinha ganhado alguns títulos e tal, estava no hype. Entrou o Dorival Júnior. Péssimo trabalho, só cagada.
No meio tempo, Edinaldo... O Brasil não levou uma goleada? A gente vai chegar lá. Nesse meio tempo, Olha o degringolar da Merde. Edinaldo foi reeleito, ou foi 100% eleito, porque acho que ele estava tipo, como cara que assumiu o meio de mandato, assim, Tá. mas ele foi eleito presidente da CBF. Por unanimidade. Todos os times, todos. E uma das coisas... Todos os times. Todos os times, todas as federações votaram nele. E todos são muito parecidos, né, Thiago? Todos têm uma mentalidade muito parecida. Mas sabe por quê? Porque dentro das contas da CBF, Edinaldo paga R$200 mil por mês para cada presidente de federação. Ah, De mesada. É uma mesada. De mesada. Mesada, é tipo De uma mesada. mesada. É um bônus. Aí, esse ano, a revista... No começo do ano, a revista... parece muito uma rachadinha, né? Cara, a revista Piauí... Dizem. Me pareceu. A revista Piauí lançou uma matéria esse ano falando justamente Revista isso. Piauí é fodida. Então, ela fez toda uma reportagem mostrando isso, que várias questões estranhas no orçamento da CBF, de gente que levou pra Copa do Catar, levou um monte de músico, levou um monte de deputado, tudo pago pela CBF, que um presidente de federação pediu pro Edinaldo pra CBF pagar a cirurgia da esposa dele. É aquele famoso PowerPoint da Operação Lava Jato, que tinha várias bolinhas assim, ó, vários nomes, todos com uma seta apontando, em vez de Lula, apontando Edinaldo. Cara, é essa vibe. Porque daí ele pagou pra mulher do cara a cirurgia, e não só isso, como pagou toda a estadia dela em São Paulo pra recuperação, Caraca. fora a mesadinha de 200 mil que ele já pagava pra esse presidente. É que o futebol é isso, cara. O Ai. futebol é ajudar Um ao outro. um ao outro. Não, e detalhe. Não é essa a mensagem? Quando o Dorival era técnico da seleção brasileira, ele disse que quebrou um controle remoto da sala de técnico, da sala que eles veem os jogos com os jogadores. Acontece, né? No momento da raiva. Diz que o Edinaldo levou meses pra trocar o controle, por questão de orçamento. Levou meses. Um controle remoto. Você acha que uma licitação pra R$30 é fácil, É cara? foda, é foda. Não é todo dia que você Não faz. é? Ixi. Tem que ver se vai aprovar. E os suprimentos tem que ir lá orçar com 3 fornecedores, meu Deus. E aí, diz também que tinha queriam fazer um CT de técnico, porque uma grande reclamação do CT de... Ah, tá, um centro de treinamento. um CT de juízes, na verdade, de árbitros. Tá, ok. Por quê? Porque uma grande reclamação do futebol brasileiro é que os nossos juízes não são muito qualificados. Primeiro porque eles não são juízes em tempo integral, né? Eles são juízes por um período, eles têm outras profissões, mas que não existe muito preparo, não existe muita coesão nas decisões de como se faz a arbitragem, de como se toma decisões. Tipo, isso aqui é pênalti ou a gente pode considerar que é lance de jogo. Cada juiz decide de um jeito. Por quê? Porque não existe essa unanimidade. Arbitragem moleque. Arbitragem arte. Moleque da CBF. Porque daí fizeram um plano para criar esse prédio que ia ser um negócio de arbitragem, que os árbitros iam se reunir a cada 15 dias para fazer teste físico, para fazer reunião, para fazer treinamento. Ia custar 60 milhões. A CBF é uma empresa bilionária. Ela arrecada bilhões. Uhum. O Edinaldo falou, não tenho dinheiro. Faz online. Ele falou para fazer online. Claro. Thiago, 60 milhões versus Google Meet, que é de graça. Vai, Google Meet que paga um planozinho pra ficar mais de uma hora. Pra você poder... Vou fazer essa pra vocês. Pra você ficar mais de uma hora e poder gravar no Drive sem encher. E vou pagar o Drive ainda. Eu vou pagar 1 tera de Drive. Vou pagar 1 tera. Ele falou que ia. Nós é bilionário. E aí fez isso, aí beleza. Aí também tem uma coisa que da CBF, tipo, pelo que eu entendi, tem o ano da eleição, tem o mandato, tempo de mandato, e daí tem o ano da eleição. O presidente da CBF, ele pode marcar a eleição em absolutamente qualquer dia do ano que tem que ser marcado, sabe? Ok. Então, tipo assim, ele não precisa dar um prazo pra 2 meses. Cara, tudo isso que você tá me falando me parece o retrato de uma instituição séria. Profissional. Uma instituição profissional. Profissional. Então, tipo assim, ele pode falar assim, quer saber, eu acho que a gente vai votar depois de amanhã. Mas a oposição não conseguiu se formar ainda. Então, vou votar hoje. Que eu tô com vontade de hoje. É mais ou menos assim que pode rolar. E aí, nisso, o Dorival fez o seu trabalho como técnico da seleção. Péssimo, pífio trabalho. Incoerente. Fraco. Por questões dele, que ele já era um cara desatualizado. É um técnico brasileiro. Era um dos melhores que a gente tinha aqui. Só que não serve, simplesmente não serve. Quando vai bater de frente com o exterior, fica aí mal. o Brasil perdeu, se eu não me engano, 3 jogos em sequência, que nunca tinha acontecido na história da seleção brasileira em eliminatória. Perdeu jogos para time que nunca tinha sido derrotado. Mas o negócio é conquistar novas conquistas, né?
Que conquistas são... Inovar. Exatamente. Vamos bater recorde. Inovar. Vamos bater Thiago, a recorde. gente tá jogando, às vezes a gente morre 25 vezes num jogo, aparece um troféuzinho. Morreu resiliente. Resiliente. Vencedor, campeão determinado. Bosta. Mas é um isso. troféu. Pra você platinar o jogo, você tem que passar por isso. Aí, beleza. A seleção perdeu, daí foi a goleada. Perdeu pra Argentina por 4-1, se eu não me engano, que levou um baile, que nunca tinha levado baile tão feio pra gente. Argentinos, estamos com vocês. E, em compensação, a Argentina ganhou a Copa América aqui no Brasil e ganhou a Copa do Mundo. Ou seja... Tava com o falo aqui, ó. Exatamente, gigantesco. O Brasil está mamando na Argentina há muito tempo e com inveja, né? Então, assim, ficou muito feio. Mamou e com inveja. Mamou com inveja. Figurinha, exatamente. Figurinha de algum jogador, pode ser o Neymar. E o Messi, e ele, ó, mamou e com inveja. Mamou e com inveja. E aí perdeu. E com o joelho perfeito. E aí perdeu. Messi, Perdeu, aí Dorival foi demitido. Aí a Edinaldo olhou e falou assim, quer saber? E se a gente voltasse a falar com o Ancelotti? Olha só. E aí já faz mais Vem ou menos. aqui que sua dona está chamando. E aí o Ancelotti tá numa fase ruim com o Real Madrid. Apesar de ter sido o último campeão da Champions, esse ano, no princípio, o Real Madrid não vai ganhar nada. E pro Real Madrid é feio. E o Barcelona tava indo muito bem. Então, já se falava que o Ancelotti provavelmente ia sair do Real Madrid. A CBF chegou assim e falou, e aí, vamos namorar? E aí já começou a vazar um monte de informação. Vamos de beijinho? Porque Ancelotti ia vir, daí Ancelotti ficou puto, as informações estavam vazando, porque ele tem 25 milhões de euros para receber do Real Madrid, só que ele tem um contrato de 1 ano, então ele não pode pedir demissão, porque senão ele fica sem os 25 milhões de euros, que é um dinheiro pra caralho. Daí a CBF querendo, aí foi rolar reunião pra conversar com o Ancelotti, o Edinaldo não foi, o presidente, e aí, enfim, toda uma cara de informação. Aí, a princípio, essa semana, tava saindo uns boatos de tipo, o Ancelotti tá ok, ele quer vir. Ok. A CBF quer ele, vai esperar. Só que daí o Brasil tá numa draga, porque o Brasil não tá classificado pra próxima Copa do Mundo ainda. E Thiago, eu sou estúpido. Próxima Copa é 28. ano que vem. Ano que vem? Sim, o Brasil jogou todo fora o ciclo. 26? Sim, 22, 26. 22 foi no Catar? Uhum. Já? Tamo velho. Caralho, cara, pra mim tinha sido ano passado. Não, eu nem morava aqui. Ano passado foi Olimpíadas. Olimpíada, Caraca, Então, o Brasil ainda não... vai ser a... Nos Estados Unidos e no México. E Canadá. O Brasil nem tá Nossa, classificado vai mamar na Europa do Norte, na América do Norte. Na Europa do Norte. Europa do Norte também. O Brasil não tá classificado e tem 2 jogos agora em julho. Tá. E a data limite para chamar jogadores, para convocar, se eu não me engano, 26 de maio. E o Ancelotti não vinha, Ancelotti não vinha. A princípio, o Campeonato Espanhol termina dia 25 de maio, um dia antes da convocação oficial. Ou seja, tem essa expectativa de que o Ancelotti termine o campeonato, saia do Real Madrid, que daí vai ter terminado... Vai cumprir o contratinho? Mais ou menos, mas tipo assim, é o que o Real Madrid aceitou, tipo, tá termina bom. aqui, daí a gente encerra. Só que daí ele teria que vir pra cá pra um dia. Só que daí tem mais um ponto, que daí o Real Madrid joga com o Barcelona no domingo, próximo domingo, que quando sair esse vídeo talvez saia no domingo, sei lá. E aí talvez o Ancelotti já venha logo em sequência. Só que daí tem mais um detalhe curioso pra história. Essa semana... Eu não sei como pode piorar a história. Cara, assim, pode sabe? piorar, porque essa semana saiu uma Ou informação... simplesmente o Brasil não indo pra Copa e sei lá, Guiné-Bissau tá lá. Cara, pode piorar muito, porque essa semana, pelo que eu entendi, quando o Edinaldo foi pedir para ele ser técnico da seleção pro STF, no sentido de que tinha liminar do Tribunal do Rio de Janeiro, ele foi pedir pro STF averiguar e suspendeu, houve uma espécie de carta que foi assinada por várias pessoas do mundo de futebol que, se eu não me engano, ou apoiavam a candidatura dele, ou enfim, estava numa espécie de acordo ali da CBF pro Edinaldo assumir. Isso foi parte das coisas que levaram o STF a dizer, não, beleza, Edinaldo, pode ficar. Um abaixo-assinado. Não sei se foi exatamente o abaixo-assinado, mas havia ali um documento com essas pessoas influentes que fazia parte da defesa da argumentação do Edinaldo. Aí, um deputado lá de Brasília, que acho até que é do PL,
pediu para verificar essas assinaturas, por algum motivo. Não sei Aham. também por quê. Já faz um tempo também, faz uns 2 anos isso, mas pediu para verificar a assinatura. E o laudo é de que uma dessas assinaturas foi forjada. Xiii, de quem? De um coronel que faz parte. É assim, é meio confuso. Tá. O ponto importante uma das assinaturas foi forjada. Então, hoje, por exemplo, o vice do Edinaldo foi no STF pedir pro Edinaldo ser suspenso, para ele sair do cargo. Porque tinha uma ilicitude provável ali em Exato. um objeto singular da defesa. Exatamente. Ou seja, o Edinaldo, que acabou de ser reeleito por todas as federações, que foi exposto pela revista Piauí, que vem fazendo merda atrás de merda com a seleção brasileira, ainda pode cair, talvez, nesse meio intercurso em que o Ancelotti está para vir. Que já foi um fuzuê de ele vem, ele não vem, ele vem, ele não vem. Igual a Lady Gaga, sabe? Ela Sim. não vem mais. Foi meio assim. O Lancelot vai falar um Brazil, I'm devastated. Porque o Ancelotti já I não can veio go da primeira vez por achar que merdas tava muito políticas. bagunça. Nossa, imagina o mano lá agora e fala assim, não, acho que eu vou, os caras se estabeleceram lá, foi um grande mal entendido. Então Lancinho, rolou um Não. negócio aqui, ó, que forjaram uma assinatura, tá? E ele, boatos que perguntou, né, nessas novas negociações, perguntou, tá, mas como tá o clima político lá? Tá tudo safe? Porque tudo querendo tranquilo? ou não, o técnico, ele vira o ponto focal de tudo relativo à seleção. É pressão, tá ligado? pra caramba. Porque, tipo assim, quem é hard user de futebol, talvez agora nem tanto hard user, soft user também sabe disso, conhece esses nomes da diretoria, da CBF, da galera toda. Mas quando chega a Copa do Mundo, É o técnico. que é todo mundo ali ó, assistindo e Brasilzão, e cadê o Brasilzão? É no técnico, filho. Não, e é um cargo de muita pressão, porque é um cargo de muita visibilidade. Muita, É muita mídia, muita gente falando, muita coisa. Tipo, dá pra ter muito prestígio. Boatos que o salário dele vai ser 5 milha de dólares por mês. É dinheiro. É dinheiro, velho. Mas é full time ali, né? 5 milhas, seguro de vida internacional pago, Bom, moradia também. E aqui nem precisa ter SUS, né? E nem precisa de seguro tem SUS. E vai ver a família dele também, né? Obviamente. Aí diz que a mulher dele tava meio insegura de vir, porque eles foram assaltados quando moravam na Inglaterra. Ela falou, vai morar no Rio de Janeiro. Ele queria morar na Espanha e não aqui, mas daí pega mal não morar aqui, né? Então, Pega mal. Mas 5 milha, filho. Você mora... Vive numa redoma, em algum lugar. Exato. De dólares ainda. ou seja, Que merda, hein, cara? é que é muito legal de ver o quanto o Cara, futebol brasileiro é um reflexo do suco de Brasil. Do suco de Brasil. Do suco de Brasil. E ainda quando os jogadores, do meu ponto de vista, de fora, parece que também não tá ali, não tá entregando, sabe? Não tem um comando. A federação é uma merda, tá ligado? É atrasado tecnicamente. Então, O que o futebol brasileiro tem ainda é a paixão do torcedor e nada mais que isso. o Brasil produz ainda bons jogadores, que a gente exporta e tudo mais. Por exemplo, ano passado era pro Vinícius Júnior ser o melhor do mundo. Ele não foi porque ele é negro. É verdade, é verdade. Basicamente é isso. Porque ele briga demais, porque ele é negro. Se ele fosse branco, ninguém ia ser por Sim. Um dos cotados principais desse ano, por enquanto, é o Rafinha, brasileiro também. Então, o Brasil segue produzindo ótimos jogadores, mas que são nascidos aqui, são transformados pela paixão do futebol que a gente tem, Aham. mas atingem um alto nível lá fora e não rendem na seleção porque é bagunça. É porque, tipo, porra. Não tem capacidade Assim, técnica de aproveitar. seria bem bom ganhar o Hexa, mas, pô. Olha a zona, cara. É zoado. E aqui o futebol acho que em todo lugar. Tem muito livro. Tem um livro muito bom que fala só sobre a relação de futebol na América Latina com política. Olha só. Tem um canal chamado Storable Football, que eu já falei dele outras vezes lá no meu outro canal, que ele tem vídeo só abordando isso, a ligação dos cartéis da América Latina Pode do futebol, de dono de cartel chegar na final de Libertadores pro juiz e falar assim, ou você rouba pro meu time, ou você morre. Isso, sei lá, nos anos 90, que não é tão longe assim, mas obrigar os caras a pagar um time inteiro pra jogar mal e tal. Então sempre teve uma relação de futebol e política. O Nacional de Medellín, Hum. que era o time basicamente do Pablo Escobar. Tem isso. Então, tipo, sempre teve uma relação. Só que não, você espera... não é desvencilhado, né? A realidade real, política, econômica do país com o seu entretenimento, com o seu futebol, com a sua
com a sua atividade esportiva, né? Só que é foda, porque, tipo assim, é engraçado como o futebol movimenta, porque ele é esse interesse nacional muito grande, mas é uma empresa também, então você esperava que fosse um pouco mais profissional as coisas, que fosse um pouco mais bem estruturado, bem definido, mas não é. Ele segue a lógica do coronelismo brasileiro, né? Do assim. interior, Tipo, dos currais essa e coisa tudo. das federações terem um monte de poder, tipo, quem é a federação, sabe? Por que ela tem tanto poder? É. Mas é porque se Thiago, às instituiu assim vezes- pra beneficiar a galera. Às vezes, esse grande escândalo, que há anos eu ouço falar dos cartolas, Uhum. né? Da corrupção da CBF e tal. Às vezes, vamos pensar pelo lado positivo, que o Brasil eventualmente não ir pra Copa, que existe essa possibilidade, tô errado? Existe, ela é remota. Remota? Ela é remota porque tem muita vaga, entendeu? Ah, tá, Aumentou entendi. muitas vagas. Mas ok, o Brasil não ir remotamente pra Copa, ou se fazer um fiasco, tipo assim, Eu não imagino passar que- de classificatória, Isso, tá ligado? acho que esse é um fiasco possível. Esse é um fiasco Ser feio, eliminado- não chegar em chave nenhuma, assim, Isso, sabe? acho que esse é plausível. Às vezes, Thiago, é o início de um movimento. Porque, tipo assim, na minha visão, Uhum. partido político, PT, PCdoB, PSB, coisas assim, PDT. PDT, não vou falar o PL porque o PL é porco, nojento, imundo. Você tem fundamentos, assim, você tem ideologias pra se defender um ou defender o outro, assim, sabe? Uns mais errados que outros. Mas agora, a CBF, ela age como um partido corrupto político, Uhum. mas não tem como assim, a direita conservadora Uhum. passa pano pra CBF. Não. A esquerda progressista passa pano pra CBF. Não tem. Não é verdade. existe grupo no Brasil, eu espero, a não ser oligarcas malditos, Uhum. que defendam a CBF, que essa zoeira toda. Não tem porque ninguém ter um amor ideológico pela CBF. Não tem. Né? Tipo assim, a gente ama o time, ama a seleção. o Tipo, futebol. eu quero mas- que a seleção se dê boa, eu quero que o jogador tenha um nível altíssimo, um nível técnico altíssimo. ela não tem como se apoiar num fanatismo pra manter as suas ações. Não né? tem. E daí a ideologia de time também cai por terra, porque a seleção tá acima de todos, tá ligado? Então, às vezes, a queda dessa merda acontecendo abre os olhos de uma população e fala assim, pô, CBF, aconteceu a mesma coisa aqui, ó, no governo do Espírito Santo. A prefeitura que é de Nigues tá fazendo a mesma coisa, tá ligado? É o que Trotsky disse, né? As evoluções são impossíveis até que se tornem inevitáveis. Exato. Eu acredito, Thiago, que um sacrifício, como é a seleção pagando fiasco na próxima Copa, possa vir como uma mudança na Brazilian Mentality. Vamos ver, porque por enquanto as vergonhas que a gente passou e o esmurramento contra a seleção brasileira não tiveram nenhum efeito imediato para mudar as coisas. Mas vamos ver. Vamos ver até onde E vai Gilmar Mendes? Que isso? Não vou falar mais nada porque ele é ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Vai que esse vídeo pega 1 milhão de views, Thiago. Vai que esses, principalmente todos os views, 100 views, 200 views, 150 views, esse aqui é 1 milhão de views. Chega no Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, ó, trabalha legal aí, mano. E a gente é pro STF. Sempre fomos. Eu sou a favor das instituições brasileiras, tá? Eu também. Manutenção das instituições brasileiras. Divisão dos Mas três eu também poderes. sou a favor, Thiago, que as instituições se fiscalizem. Exatamente. Pra ver se não tem merda rolando. É sempre bom vigiar e punir. Vigiar e punir, que gostoso que é. Vigiar e vigiar. E é isso. Edinaldo, o que eu vou falar pra você? Você também é bem poderoso. Eu acho que eu, se fosse ele, renunciaria. Acho que era o melhor. Sai do Brasil, Renuncia. sai daqui. E vai pras Maldivas. Todos os cartões ganhando 200 mil, ó, vale um vídeo no YouTube só de camiseta branca, depois de um banho. Assim, pessoal, eu errei, desculpa, tá ligado? Quem me conhece Quem sabe. me conhece sabe que eu gosto muito de futebol. E Ancelotti, pode vir. Venha, A brother. bagunça faz parte. Nós, nem acompanho futebol, nós te chamaremos. Eu, Thiago, Agora, o Beraldo, você nunca mais vai poder ignorar, porque agora você vai ver Ancelotti e Eu vou você ver. vai saber quem é. Eu tava no grupo aqui, ó, eu via várias coisas da CBF, eu ignorava tudo. Então, Foda-se. agora você vai saber quem é Carlo Ancelotti. Agora eu sei. Você Ó, tá informado. eu tenho nós dois temos ascendência italiana. Eu já sou da sua família, Ancelotti. E eu Ancelotti. descobri ontem que minha família da Itália tem contato com um possível papa. Com Sim! o cardeal. E com a maçonaria. E como a maçonaria, descobri tudo de uma vez. Foi surpreendente. Então, assim,
Fica de olho. Fica de olho, fica de olho. E é isso, Thiago. O que eu tenho pra falar? Além do que eu já falei. O que você achou? Uma boa fofoca? Uma boa fofoca. É uma novela boa, né? E nossa, demais, cara. Demais. Se virar uma série... Pô, pode virar, eventualmente. Se o Brasil ganhar a Copa, viraria uma série, eu acho. Steven Spielberg está assistindo a gente. Fernando Meirelles. Fernando Meirelles. Aí, ó, prato cheio pra você. Quentin Tarantino. Walter Salles. Walter Salles. E é isso. É isso. Que fofocuxa, hein? Saiu alguma atualização que a gente não citou no vídeo, o Thiago não falou? Deixa aí nos comentários pra gente também se informar, esse vídeo virar um newsletter Newsletter sobre... do que tá acontecendo. Onde você pode se informar sempre sobre as novidades da CBF. Exato. Você chega ali, ó, ordenar mais recentes. Não sabemos se cortou ou não, mas enfim. Deixa o like. Deixa o like, se inscreve. E é nóis. CBF, Beijo, mude. Tiogote.